Glórias a Deus pela sua preciosa vida em mais uma oração do dia de hoje. Que Deus te abençoe farta e poderosamente. Eu tenho divinas revelações para te entregar. Nessa oração do dia, Deus marcou um encontro contigo para abençoar e promover toda a rica sorte de bênção pela fé, na caminhada, na jornada. Vem favor de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Creia e toma posse, porque essa manhã será um encontro profético para Deus te tocar em um nome do Senhor Jesus pela fé. Glórias a Deus, bendito é o nome de Jesus Cristo. Quão bom é termos uma rotina espiritual de oração para falarmos com o nosso Pai, para ouvirmos aquilo que Deus quer tratar conosco. E eu oro a Deus nessa manhã, eu oro a Deus nesse dia para que você venha ter experiências com Ele, para que você comece a ser sensível ao ouvir a voz de Deus. Você já teve uma experiência com Deus? De fato, você já teve uma experiência transcendental, sobrenatural com o Senhor? Aleluia! Você precisa ter uma experiência com Deus. É isso que marca na caminhada. Porque quando você tem um encontro com Deus, quando você recebe o Espírito Santo de Deus, tudo muda na sua vida. Tudo se faz novo. É como diz a palavra do Senhor. E quando você tem uma rotina espiritual de oração, quando todos os dias você tem comunhão com o Pai das luzes da eternidade, com o seu Deus, orando em nome de Jesus, isso é muito importante. Presta atenção, olha para cá porque é muito forte. Deus está falando com alguém. Você começa a ter percepção das coisas. Você começa a olhar com o olhar da fé. Você começa a compreender e entender os desígnios de Deus. Porque Deus é detalhista. E Deus tem falado. E Deus quer falar com você. E se faz necessário que você entenda, compreenda a voz de Deus, tenha discernimento espiritual. E como você recebe isso? São dons proféticos, através da fé, através da sua oração. Você vai ficando íntimo do Pai, íntima do Senhor Jesus, e esses dons vão aflorando dentro de você. Você vai ficando mais sensível. Quando Deus fala um detalhe, uma palavra, você já capta aquela palavra, você sabe que é contigo que Deus está falando. O Espírito testifica o que é de Deus, traz paz, confirmação, certeza dentro de você. Deus fala, mas você precisa estar nele. E quando Deus falar, você precisa entender com um olhar espiritual que é Deus quem está falando contigo. Lembra de Balaão? Deus falou com o profeta Balaão, não vá. Ele queria amaldiçoar Moisés e o povo de Deus, e Deus falou para ele, não vá, e mesmo assim ele foi. E Deus se coloca no caminho dele, Deus envia um anjo, e ali a mula, a jumentinha, começa a falar com Balaão, e Balaão estava tão despercebido, Balaão estava tão afastado de Deus, Balaão não tinha percepção espiritual para entender que Deus estava falando, que até a jumentinha falando com ele, ele não entendeu que ele estava conversando com uma jumenta. Porque a Bíblia diz que ele desce e começa a bater na jumentinha. Porque a jumentinha travou, parou, porque tinha um anjo na frente dela. Está entendendo? Deus usa até uma jumenta. Deus quer falar contigo. Se necessário for, se os profetas de Deus não anunciarem, Deus usa até as pedras para clamarem, para te dar uma direção profética. Aleluia, Deus quer abençoar a sua vida. Então se coloque na fé, na presença de Deus, em espírito e em verdade, orando, clamando, se fortalecendo todos os dias em oração. A Bíblia nos revela que o profeta Elias, eita, homem de Deus, homem de fé, homem que experimentou sinais, prodígios, maravilhas.
a ponto de contemplar e ver o fogo cair dos céus. Homem que Deus confirmava que era com ele, que testificava através de frutos, de obras. Homem de poder e de autoridade. Tamanha intimidade que o profeta tinha e experimentou, que nem a morte ele provou. Uma carruagem de fogo, diz a Bíblia, arrebatou Elias para a glória, para a eternidade. Ei, se coloca na presença de Deus e você vai viver experiências sobrenaturais. Deus quer fazer você romper em fé, viver milagres sobrenaturais. Para de olhar para os problemas, para a adversidade, para a dor, para o sofrimento, para as tristezas que o mundo está proporcionando para você. Olha para Deus, confia em Deus, esteja na presença dele em oração e Deus vai falar contigo. Deus vai te revelar, Deus vai te direcionar, Deus vai abrir uma porta, Deus vai pelejar por você, Deus vai entrar nessa batalha trazendo a vitória, aleluia, te entregando milagre, a cura, a restauração, a libertação, o poder de Deus. A Bíblia diz que Elias estava fugindo por causa de uma mulher chamada Jezabel. Então ele foge e no caminho Deus se manifesta e fala com Elias e dá uma direção para ele: vá para o monte, uma jornada de 40 dias e 40 noites caminhando. Ali ele se alimenta, ali o anjo de Deus traz alimento, traz água para ele, para fortalecer, para dar ânimo. Ei, a palavra de Deus é sustento para a tua vida. Você precisa ser alimentado dia após dia no conhecimento da verdade das Escrituras, da palavra de Deus. E Deus deu um direcionamento para ele: vá para o monte, vá até o monte. E a Bíblia nos revela que no meio do caminho, Elias encontra uma caverna e ali ele se esconde. Ali ele fica naquela caverna. Entenda, veja que a Bíblia nos revela que aquele que tocou a mão no arado não pode olhar para trás, não pode olhar para o tempo. Aquele que experimentou, em outras palavras, a glória de Deus, o poder de Deus, é praticamente, não estou falando que é impossível, mas é praticamente impossível dela desviar, dela abandonar a fé. Ela viveu feitos extraordinários. Como desviar Moisés? Está entendendo? Que tinha intimidade com Deus. Como desviar Daniel? Aleluia! Como desviar o rei Davi? Está entendendo? Como desviar um profeta Elias? Por isso que você precisa experimentar a glória de Deus, o poder de Deus, a unção de Deus. Isso vai te fortalecer, isso vai te dar ânimo. Mas como, profeta? Como, pastor? Através de uma rotina espiritual, através do conhecimento da palavra. Você vai começando a tomar posse da palavra, se alimentar, colocar em prática pela fé. Deus vai operando sinais, prodígios e maravilhas na sua vida. Você vai ficando sensível à voz de Deus. Você obedece a Deus e Deus se manifesta na sua vida. Deus deu uma direção para o profeta: vá até o monte, vá para o monte. E ele se escondeu na caverna. E ele ficou lá na caverna. Isso está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. O que pode quebrar a sua intimidade com Deus? O que pode paralisar a fé que está dentro de você, que é dom de Deus? O que pode frear o agir de Deus na tua vida? O medo, a insegurança. Sai dessa caverna. Sai dessa caverna espiritual. Repreenda esse medo e haja pela fé. Ele tinha a palavra de Deus, ele recebeu o cuidado de Deus, ele tinha experiências com Deus, mas foi para a caverna. Está entendendo? Sai desse esconderijo espiritual, se fortaleça com as orações, saia da caverna. Deus quer promover liberdade de vida para você, para viver sonhos e promessas no nome de Jesus. E Deus queria falar com o profeta, Deus queria se manifestar para ele. E ele ficou aguardando, sabe? Veja o que a caverna espiritual promove: medo, insegurança. Quando você quebra a rotina espiritual, quando você sai da presença de Deus,
você não começa a ter mais a percepção espiritual que outrora você tinha, que antes você tinha. Ele era um profeta, mas quando Deus se manifesta para falar com ele, ele fica esperando Deus através do vento, porque teve um vendaval, depois teve um terremoto, depois veio fogo. Ele pensou que Deus estaria nesses fenômenos da natureza, só que Deus veio na brisa suave. Veja como Deus é detalhista. Quando você está em Deus, ligadinho, você percebe uma palavra, um louvor, uma direção, uma situação que acontece, que Deus fala: minha filha, meu filho, minha serva, meu servo, olha o que eu estou te mostrando, olha o que eu estou te revelando, é assim, assim, assim. E pelo Espírito, Deus testifica em você, e você usa a sua fé e arrebenta a boca do balão. Está entendendo? Glórias a Deus, aleluia. Veja o que Deus vai falar com Elias. O que você está fazendo aí? Elias, o que você está fazendo aí? E ele respondeu: Senhor, estou sendo zeloso, estou sendo cuidadoso. Ei, sai dessa caverna. Deus quer te levar além dos seus sonhos, além da sua capacidade, além da sua estrutura, para viver algo novo, para viver algo extraordinário. Ei, essa é uma pergunta do Espírito para você. O que você está fazendo nessa caverna? Sai dessa caverna. Tem projetos de Deus para a tua história. Deus tem coisas grandiosas para você. Porque se você ficar nessa caverna espiritual, você não vai viver sonhos, projetos, promessas. Sabe, a caverna está te deprimindo, você não se relaciona mais, você não tem amizade, você não está vivendo destinos proféticos, e Deus quer te levar além. Deus tem dádivas, bênçãos para te entregar. Vá para o monte de Deus, vá para a presença de Deus, vá para a casa de Deus. Fica firme nessa rotina espiritual de oração aqui conosco nesse canal todos os dias, se fortalecendo. Deus quer falar com você. Volte para o caminho que você veio. Qual caminho, pastor? O início de tudo, o primeiro amor, servindo a Deus, honrando a Deus, sendo fiel, buscando a Deus com perseverança, com confiança, se lançando em Deus, vivendo promessas. Deus vai te usar, Deus vai te abençoar. Aleluia, Deus te ama. Deus conta com você. Você é o elemento surpresa de Deus aí nessa casa, nesse trabalho. Deus te chamou para fazer a diferença, não para ser mais um em meio à multidão, não para ficar em uma caverna espiritual. Viva o que Deus tem para a tua história. Eu sinto Deus nessa palavra, eu já estou todo arrepiado aqui nesse lugar. Meu Deus, eu quero orar. Você que talvez ainda não experimentou o encontro com Deus, não teve uma experiência com Deus, fica firme nessa rotina espiritual. Eu quero orar para Deus te tocar, para Deus te abençoar, aleluia, para você viver o sobrenatural nesse tempo, para você ficar firme com Deus, para você voltar para a presença de Deus, aleluia. Não saia, não quebre essa rotina espiritual, fica firme. Deus vai te honrar, Deus é contigo, Ele te chamou para coisas grandes. Se prepara para tudo aquilo que Deus vai fazer na tua vida pela fé, em nome de Jesus. Vamos orar? Eu quero abençoar a sua vida. Já deixou o seu like? Já deu a sua curtida aí no canal? Você já é inscrito no canal? Faça parte dessa corrente de fé. É de graça, não custa nada. Tem um botãozinho vermelhinho aí embaixo. Inscrever-se. Você vai clicar nele, vai aparecer um sininho do lado. Você clica em todas. Nós temos 3 horários que nós entramos aqui para fazermos as nossas orações. Às 5 horas da manhã com a oração do dia, essa oração do dia de hoje. Às 6 horas da noite e à meia-noite. Fica firme, persevere, Deus vai te tocar, Deus vai te abençoar. Vamos orar? Vamos falar com o Pai, vamos buscar essa presença verdadeira. Escreva isso daí para dar legalidade. Eu vou ficar firme com o Senhor. Eu vou ficar firme com o Senhor. Meu Deus, é muito forte. Que Deus te abençoe. Oremos. Pai, no nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelo Teu Espírito, pela Tua presença.
Senhor Jesus, o Senhor tem as suas maneiras de falar. O Senhor não erra, não falha. A sua palavra não é em vão, a sua palavra não volta vazia, mas encontra destinos proféticos, Senhor. Toca nessa vida que está aqui até agora, meu Pai. Se ela entrou nesse canal, é vontade do Senhor falar com ela, meu Pai. Encha do teu Espírito, promova experiências espirituais, fortalece, Senhor. Arranca essa pessoa dessa caverna espiritual, tira o medo, a apreensão, traz o renovo, a sensibilidade espiritual para entender e compreender a tua palavra e tomar posse de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para ela e para ele. Faz um reboliço santo, Senhor. Que eles venham entender à luz da Bíblia Sagrada que o Senhor é um Deus compassivo, misericordioso, detalhista, que cuida, Senhor, de todas as áreas de suas vidas. Um Deus que fala, um Deus de promessas, um Deus de aliança. Ergue, sustenta, Senhor. Traz aquilo que eles necessitam, que eles precisam para se manterem de pé, fortificados, fortalecidos na caminhada, na jornada, meu Pai, rumo à tua presença, rumo ao monte do Senhor, que eles não venham se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, e nem muito menos buscar abrigo na caverna. A caverna não é lugar para o teu povo, mas sim na tua presença em espírito e em verdade, tendo uma rotina espiritual, tendo compromisso contigo. Toca com o teu poder, fala com o teu povo. O Senhor sabe como alcançar, como falar, como tocar, como promover experiências gloriosas. Senhor, que eles venham ter um encontro marcante contigo nessa oração do dia. Na oração do dia de hoje, toca, Senhor. Batiza com o teu Espírito, fortalece o teu povo, cura, liberta, sara, abençoa, tira o medo, os problemas, as dificuldades e traz o renovo, a fé, a força, a coragem, a intrepidez, a ousadia, a certeza, a confiança na tua palavra. Deus, em nome de Jesus, aponta o caminho e faça com que, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eles venham entender que o Senhor está com eles, que o Senhor que entregou a palavra e tudo aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor garante, porque é fiel, justo, vivo e verdadeiro para cumprir todos os desígnios e a tua palavra entregada, revelada. Toca em vidas, toca em corações, opera sinais, prodígios e maravilhas, porque eu declaro a bênção do Senhor nessa oração do dia. Receba o teu milagre, tenha experiências com o Senhor, seja abençoado, abençoada nesse dia, em nome de Jesus. Te aguardo para a oração da noite, às 6 horas, a oração da meia-noite. Compartilhe essa mensagem, compartilhe essa oração, seja um anjo de Deus aqui nessa terra e que o Senhor te abençoe nesse dia, graça e paz.